E de acordo com o portal italiano Tuttomercato, Lucas Beltrán mudou de ideia e está mais aberto a vir para o Flamengo. José Boto já prepara o bote final para trazer mais um reforço para o mais querido Brasil. Ontem tivemos a estreia de Samuel Lino, Saul e Emerson Royal. Apesar da derrota do Flamengo, não está nada perdido. Eu vou falar sobre essa situação do Flamengo, tá? Léo Pereira sendo bombardeado, Felipe Luiz também recebendo algumas críticas ali, de alguns analistas de futebol que já começam analisando o jogo do Flamengo, gritando. Cara, é insuportável isso, insuportável. Eu vou explicar aqui pra vocês, não estou passando a mão na cabeça do Felipe Luiz, não estou passando a mão na cabeça do Léo Pereira. Sim, precisam serem acertados os erros que aconteceram ontem. Mas enfim, hoje teremos a apresentação também oficial de Samuel Lino, que fez uma excelente estreia ontem. Já estreou com o manto, mas ainda não foi apresentado à imprensa no CT do Ninho do Urubu. E essa apresentação acontece hoje. Samuel Lino, que até falou também ali na entrevista mister, sobre a sua estreia. Felipe Luiz também elogiou bastante o jogador. Vou falar sobre isso, mas eu gostei aqui também das falas do Felipe Luiz em relação ao Wallace Rian, sobre o caráter e a personalidade do jogador, e que tem que continuar assim. Ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. Isso é muito bacana. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês, mas sobre um ponto também, Felipe Luiz mandou a mensagem, deixou muito bem claro isso. Copa do Brasil não é a prioridade. Não é a prioridade. Mas ontem, naquele jogo de ontem, um jogo pífio, que um gol de um erro do Flamengo, o Atlético Mineiro acabou vencendo a partida. Que eu vi o Flamengo ali realmente em um momento que poderia ter vencido aquele jogo, mas vacilaram. Mas bom, vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação, inclusive, sobre a situação envolvendo novo reforço que pode pintar no Mengão, queridão. Então já cola comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre essa derrota do Flamengo, a falar um pouco ainda sobre esse assunto, porque o que eu vejo de analistas, comentaristas de futebol, cara, quando começam a analisar as jogadas do Flamengo, o jogo do Flamengo em si, eles já começam gritando. É insuportável isso, gente. Pelo amor de Deus. Parece que os caras querem ganhar mídia com a situação do Flamengo, querem ganhar isso, aquilo, outro. Tem que parar com isso, gente. Vamos analisar o futebol num contexto que ele tem que ser analisado. Vamos analisar o jogo, a partida, cada lance no contexto que ele tem que ser analisado. O que eu vejo aqui, eu já vou adiantar para vocês, não estou passando a mão na cabeça do Felipe Luiz, não estou passando a mão na cabeça do Léo Pereira. No meu ponto de vista, eu vejo que nas últimas derrotas do Flamengo teve sim ali erros do Léo Pereira, mas também teve erros do Felipe Luiz. E esses erros precisam serem consertados, porque vem tendo uma sequência, principalmente no trabalho de Felipe Luiz, que faz a culminar essas derrotas do Flamengo. Vai perder, como ele falou, É mais uma derrota que a gente não gostaria de ter. Mas essa também não vai ser a última. Vai ter mais derrotas, porque o futebol é isso. Então assim, eu vi naquele lance do gol do Atlético Mineiro, que no momento que o Rossi recebe a bola do Léo Ortiz, o Rony tá pressionando. Ele vai no Léo Ortiz, o Léo Ortiz toca a bola pro Rossi, o Rony corre em direção do Rossi, pressionando o Rossi toca pro Léo Pereira, ele corre em direção do Léo Pereira, o Léo Pereira vai e toca aquela bola na pressão, toca a bola sem ter muita atenção, sem olhar muito, já na pressão do Rony, vendo o Rony tocou, e aí foi no momento que o Coelho chegou, e primeiro do que o Léo Ortiz, e acabou marcando o gol, em erro do Flamengo. Erro de saída de bola ali, que é um trabalho também de Felipe Luiz. Por isso que eu falo, eu não vou criticar, mas também não vou elogiar nesse ponto aí, porque eles precisam acertar e parar de brincadeira dentro da área. Porque no momento que o Léo Pereira recebe a bola, antes de tocar para o Léo Ortiz, que originou o gol do Atlético, ele tem o Matias Vinha livre de marcador, não tem nenhum jogador marcando o Matias Vinha pela esquerda, tá livre, mas ele prefere tocar
para o Léo Ortiz o que aconteceu, o gol do Atlético Mineiro. Agora é acertar porque não pode continuar assim. Inclusive, né, a imprensa sobre as estreias dos jogadores, a imprensa espanhola, mas mais precisamente o Diário AS da Espanha, chamou a estreia dos novos reforços do Flamengo como infeliz. Olha só o que ela botou: a estreia infeliz de Saúl e Lino. Tudo estava pronto para a festa do Flamengo no Maracanã, lotado e seus 3 reforços mais recentes no banco, prontos para estrear. E embora Lino e Emerson Royal e Saúl tenham estreado, a alegria ficou com o Atlético Mineiro, que garantiu uma vitória esmagadora. Não vi essa vitória esmagadora, né? Amargadora sim, para o Flamengo, foi amarga. É a derrota para o Flamengo. Agora, vitória esmagadora, não vi isso do Atlético. Muito pelo contrário, o Flamengo estava muito melhor, apesar de não estar bem, mas o Atlético não tem esse futebol, gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas está aí a imprensa espanhola destacando. Outro ponto é que o Felipe Luís, ontem ele mandou uma mensagem na entrevista coletiva, ele deixou claro, Copa do Brasil não é prioridade, né? É Brasileirão e Libertadores, porque ele fala aqui, Brasileirão e Libertadores são prioridades, mas entrei hoje para ganhar. O time que entrou em campo foi para vencer e vamos tentar reverter na volta. É o que eu falo, temos que apoiar, temos também que avaliar os erros. Felipe Luís, como ele falou que vai avaliar para reverter a situação lá no jogo da volta, né? Não é prioridade, mas vamos tentar reverter a situação. Cara, a gente vê o Flamengo contratando, a gente vê os caras aí, né? Tudo bem, os comentaristas, a mídia, fala, Flamengo tá montando um time para conquistar a tríplice coroa. Na cabeça do torcedor, na cabeça dos analistas de futebol, dos comentaristas, é isso. Só que dentro do Flamengo não é. Eles não pensam na tríplice coroa. Eles não pensam na tríplice coroa. A cabeça deles é Brasileirão e Libertadores. Copa do Brasil, se vier, beleza, tudo bem. Mas a gente não vai se esforçar. Então tá, porque ele poupou, né, jogadores para os próximos jogos do Brasileirão. Agora, uma coisa que eu gostei aqui do Felipe Luís foi o que ele falou sobre o Wallace Rian. Sabe por quê? Porque os caras estão aí provocando muito o garoto. Antes de trazer as falas do Felipe Luís, eu vou falar sobre uma coisa aqui. Se o Felipe Luís coloca o Wallace Rian, trabalha a mente dele para o jogo da volta lá na Arena MRV, ele vai conseguir uma expulsão dos 2, 3 jogadores do Atlético Mineiro, porque o Lianco não é brincadeira, ninguém fala nada, tá? Mas ele provoca o jogo todo. O Igor Rabelo é outro, provoca o jogo todo. Não foi só com o Wallace Rian, não, também com o Matheus Gonçalves. O Lianco tava lá, soltando gracinha pro Matheus Gonçalves. Então assim, se o Wallace Rian entra como titular, se ele for nesse temperamento, ele acaba sendo expulso. Mas se ele for inteligente, ele acaba conseguindo a expulsão, tirando os jogadores do Atlético. Como o Henrique? Ele entrar com a cabeça, jogar realmente com a cabeça erguida, sem ser violento, sem insultar. Apanha, filhão, apanha, deixa cair, deixa os caras ir pra cima de você, mas faz o teu melhor, jogar futebol. Os caras vão ficar numa pilha, você, só no seu silêncio, os caras vão ficar numa pilha, porque os caras estão pé da vida com ele. Então assim, mas é difícil, o temperamento do garoto novo, o temperamento é totalmente diferente. Então não é muito bom arriscar. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O Wallace Rian é a essência do futebol brasileiro. E o Felipe Luís deixou isso aí claro. Olha só o que o Felipe Luís falou. O Wallace é o jogador que é pelo caráter e personalidade que tem. Ele não tem que mudar. Tem que continuar sendo ele. Os adversários que se irritem. Só não quero que ele atue de forma violenta. O Felipe Luís deixando isso aí claro, tá? E tá certo, Felipe Luís, tá? Só não quero que ele atue de forma violenta, insulte, mas quero que continue sendo ele. Esse garoto é brabo, filhão. Tem que ser ele. E ponto final. E ponto final. Bom, Felipe Luís ontem também, né, elogiou bastante o trabalho a estreia, na verdade, do Samuel Lino. Mas ele reforçou ali que ninguém tem vaga garantida, né, no time titular. Olha só o que ele falou. Para mim, não existe titular sem mostrar em campo e sem trabalho. Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, do diferencial
que ele tem quando pega na bola. É justamente o jogador que a gente precisava para essa posição. Mas quem decide é o campo. E vai jogar quem estiver melhor. Mandou aí Felipe Luiz. Samuel Lino, que fez um excelente, realmente, estreia, na minha opinião. Saul também, mesmo há mais 2 meses já, né? Fez uma excelente estreia. Royal também quase faz gol. Samuel Lino fez gol, estava impedido. E ele falou o seguinte, olha só: me senti muito bem. No começo, ainda estava um pouco confuso. Nunca joguei no Brasil profissionalmente, mas depois fui me adaptando. Uma pena, né? O gol impedido. Podia ser uma estreia com gol que evitaria a derrota. Disse aí Samuel Lino, que para mim foi, né, dos melhores em campo dos estreantes. O que você achou, torcedor? Se ele entra ali ao menos no comecinho do segundo tempo, o Flamengo não tinha perdido aquele jogo, porque ele vai para cima, ele desestabiliza realmente a defesa adversária. Essa é a verdade. E outra coisa, hoje tem a apresentação de Samuel Lino, tá, nação? Hoje, às 14h30, tradicional 2h30 da tarde, logo mais, tem a apresentação oficial de Samuel Lino no CT do Ninho do Urubu, na sala de imprensa. Vai conceder uma entrevista à imprensa. Já estreou ontem, mas não foi apresentado ainda a sala de imprensa. Saul Royal já foi, né? Mas tem aí a apresentação hoje, às 14h30, horário de Brasília, né? Sobre Jorge Carrascal, temos aí a situação de Carrascal sendo aí no Flamengo, aguardando, né, alguns documentos que faltam, vindo aí do Dínamo de Moscou, para poder realmente sacramentar Carrascal, assinar definitivo com o Flamengo anunciar a contratação de Carrascal, que já passou pelos exames médicos, só que ainda resta aí alguns detalhes de alguns documentos. Então, vamos aguardar essa situação. Bom, e o Flamengo não para, tá, nação? O Flamengo não para no mercado. Vamos falar sobre Lucas Beltrán, porque de acordo com o portal italiano Tutto Mercato, olha só aí, o atacante Lucas Beltrán mudou de ideia e está mais aberto a vir para o Flamengo. A falta de propostas da Europa foi um dos motivos para que o argentino repensasse a decisão. O Flamengo e a Fiorentina já estão acertados e agora depende apenas do atleta. Lembrando que tem a situação envolvendo a família do jogador, mas precisamente diretamente a esposa do atleta, que não pensa nesse momento. Ele vai ter que colocar em prática o poder de convencimento dele, convencer a esposa, realmente aí depois do Flamengo, convencer ele totalmente, e assim como a Fiorentina. A Fiorentina e o Flamengo já tem um acordo encaminhado, 15 milhões de euros, 12 fixos mais 3 milhões em bônus. A Fiorentina já sinalizou positivamente, aceita vender por essas cifras, mas falta o Flamengo convencer o argentino. Meio atacante 24 anos, para jogar no Mengão queridão, e agora já começa a balançar, já balança, já pensa em vir para o mais querido do Brasil. Eu vou seguir focado sobre essa situação, apurando detalhes por detalhes, é claro, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo. Será que teremos uma nova contratação vindo por aí? Acredito que sim, porque o Flamengo quer fechar essa janela com a contratação de Beltrán. Então fica ligado no canal, por isso que é muito importante você estar inscrito, confere se está inscrito, confere se não está ativo, se não tiver, dá essa moral aí agora, pra gente poder aí estar sempre informando você, e você, é claro, ficando por dentro de tudo. Bom, pra gente encerrar aqui, eu separei aqui os 3 próximos jogos do Flamengo. Olha só, o Flamengo tem pela frente 2 compromissos importantes pelo Brasileirão e uma decisão fora de casa, que é justamente contra o Atlético Mineiro, né? Que jogou ontem, perdeu no Maracanã. Ou seja, Flamengo valendo a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Domingo agora, dia 3, às 18h30, o Flamengo vai até o Castelão, até Ceará, enfrentar o Ceará lá no Castelão. Domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, tem um jogo da volta da Copa do Brasil, quarta-feira agora, dia 6, lá na Arena MRV, às 19 horas. Então fica ligado nesse jogo, que é um jogo importante pra gente poder acompanhar. Quarta-feira, às 19 horas. Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV. Depois o Flamengo tem o Mirassol em casa, pela 19ª rodada do Brasileirão, ou seja, fechando ali, né, o primeiro turno do Brasileirão,
a 19ª rodada, mas lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que é da 12ª rodada, quando o Flamengo estava jogando a Copa do Mundo de Clubes contra o Sport. Esse jogo está adiado. Ou seja, o Flamengo vai receber o Mirassol. Ceará fora de casa, Brasileirão. Atlético fora de casa, Copa do Brasil. E depois o Flamengo tem o Mirassol em casa, pelo Brasileirão, no sábado, às 18h30, dia 9/8. Então vamos aí seguir firme e forte com tudo. Flamengo fechando, pode fechar aí, né, a 19ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é o líder nesse momento com 36 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado com 34. Vamos que vamos, isso aqui é Flamengo. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações para você ficar por dentro de tudo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.